canal UOL também na sua operadora. Bom, o Casão acabou de falar aí que a questão é dentro de campo. Quando as coisas andam dentro de campo, tudo fica mais simples, as coisas acontecem, o torcedor está de olho no campo. E no campo, o Corinthians aumentou a sua chance de classificação para a Libertadores. Com o empate de ontem entre Cruzeiro e Grêmio no Mineirão, o Timão agora é favorito a uma das 2 vagas restantes para clubes brasileiros, segundo a Universidade Federal de Minas Gerais, que faz esses cálculos rodada a rodada de possibilidades. Olho na tela aí, que tá as chances de todo mundo aí. As chances estão, no momento, da seguinte forma. De ir para a Libertadores. Corinthians, 36,8%. Bahia, 32,7%. Cruzeiro, 27%. Vasco, 2,5%. Vitória, 0,45%. E até o Grêmio tem alguma chance residual, 0,31%. Aí, a gente fez aqui quais os cenários para o Corinthians e para a Libertadores. Vê se dá para entender aí quais são os cenários. Nesse gráfico aí fica mais fácil de entender. Então é assim, ó. Se o Botafogo ganhar a Libertadores, é o lado esquerdo do seu gráfico aí, e o Corinthians ficar em 7º ou 8º, ele está na Copa do Brasil e na Sul-Americana. Se ele ficar em 9º, ele estará na Copa do Brasil. Certo? Se o Galo ganhar a Libertadores, aí tem 2 opções. Se o Galo ficar no G7, o Corinthians ficar em 8º, ele está na Copa do Brasil e na Libertadores. Se ele ficar em 9º, ele está na Copa do Brasil. Agora, se o Galo ficar fora do G7, o que parece que é o mais provável agora, e for campeão, o Corinthians precisa estar em 7º para estar na Copa do Brasil e na Libertadores, em 8º para estar na Copa do Brasil, e se tiver em 9º, está fora, não vai para nenhuma nem outra competição. Então, Arnaldo, o que me parece é que hoje está mais para estar dentro do que estar fora. Ganhe quem ganhar a Libertadores. Sim, mas aí é que tá, né? A gente, se voltar ao quadrinho anterior, a competição no Brasileiro é com Cruzeiro e Bahia, né? E aí as chances, esse quadrinho, né? Por que as chances do Corinthians são maiores que Bahia e Cruzeiro se o Corinthians está atrás dos dois hoje na tabela, faltando 3 rodadas? Porque a projeção, ela computa os confrontos, e o confronto direto do Corinthians com o Bahia é na casa do Corinthians. Ele dá o percentual maior para o mandante, onde acontece a maioria das vitórias, né? Então, é bem parecido o cenário. Vamos pegar só os 3 aqui. Eles vão jogar 2 partidas fora e 1 em casa, né? A partir desse final de semana. Fica tudo igual. Depois de Cruzeiro e Grêmio, ficou tudo igual. Então, o Corinthians tem esse caminho aí, sem contar a Libertadores, para ultrapassar. Se ele ultrapassar Cruzeiro e Bahia, pouco importa a final da Libertadores, ele terminaria em 7º, já é G7 e vamos embora. Vamos para a Libertadores, né? E a outra possibilidade é abrir o G8 com a vitória do Botafogo na Libertadores, e aí fica mais fácil, né? Porque aí até a 8ª colocação seria bem factível. Então, de fato, hoje é bem mais provável que o Corinthians dispute a pré-Libertadores na próxima temporada. A situação do campo, como disse o Casão, mudou e, curiosamente, o Campeonato Brasileiro entrou num momento em que vários times têm sequências invictas, incluindo o Corinthians, que é uma sequência de vitórias, e vários outros times têm jejuns gigantescos. Curiosamente, os times que competem com o Corinthians nessa faixa da tabela. O Cruzeiro, o Bahia e o Atlético Mineiro, né? Esses times pararam de pontuar. Eu não vou nem contar o Vasco, que despentou completamente, mas era um concorrente também ao Corinthians, né? E o Corinthians, nessa turma aí, é o que está pontuando. Então ele foi descontando pontos rodada após rodada. E agora chegou na parte final, dependendo dele aí, porque tem o confronto direto com o Bahia para terminar numa posição que é, na verdade, o mínimo, né, por investimento que o clube fez nessa temporada, né? Depois da janelona do meio do ano, então, é o mínimo. Não participar da Libertadores no ano que vem, não jogar a principal raia, em que o São Paulo estará, o Palmeiras estará, o Flamengo estará, o Botafogo estará, seria uma tragédia para um time tão caro, né? Então, isso hoje é bem factível que o Corinthians esteja, ao menos na pré-Libertadores, na próxima temporada, mudando um pouco o cenário, né, de quem estava quase desesperado pela luta contra o rebaixamento, e agora ele
passou a olhar para cima pela sequência de vitórias, né? Sobretudo nos confrontos diretos. Ganhou do Cruzeiro, ganhou do Vasco e agora está numa situação diferente na tabela. Essa é a tabela aí da classificação geral. A questão central é essa, né? Tá todo mundo não jogando nada, nem o Cruzeiro, nem o Vasco, nem o Bahia, não sei o que, e o Corinthians tá jogando bem. E aí, logo, igual o Corinthians com mais chance, né? Se você esquecer todas as circunstâncias, tem que ganhar esse, tem que ganhar aquele, é nono, é oitavo e tal. O Corinthians tá jogando melhor que os outros, né? Do São Paulo para baixo, o Corinthians é o melhor. Do São Paulo para baixo, o Corinthians é o time que joga melhor. Faz tempo. Tira o São Paulo. O São Paulo já tá bem acima dessa turma. Do São Paulo para baixo, o Corinthians é o time que joga melhor que todo mundo. Outra, ganhou do Cruzeiro, ganhou do Vasco, ganhou do Cuiabá. Né? Tô falando de os confrontos que foram mudando. Quando ganhou do Cuiabá, o confronto direto era para fugir do rebaixamento. Certo? Por isso estava no confronto direto com o Cuiabá. Ganhou. E aí, os confrontos. O Corinthians só teve confronto direto. Ganhou do Vitória da Bahia lá em Salvador. No confronto direto. E o Vitória que tá fazendo o que tá fazendo, né? Então, o Vitória tá pra fugir só perdeu pro Corinthians. Só perdeu pro Corinthians. Pra fugir do rebaixamento ainda. Aí começou a mudar. Jogou com o Vasco, jogou com o Cruzeiro pra um confronto pra subir e começar a ter chance na Libertadores. Ganhou do Cruzeiro, ganhou do Vasco, ganhou do Cruzeiro. E agora, ele tem 3 jogos que, cara, o Corinthians pode ganhar os 3. O Corinthians, pra mim, é favorito nos 3. Pra ganhar o jogo, né? Os jogos são Bahia... Não, são Criciúma fora, Bahia em casa e Grêmio. Exato. Você lembra que a maior parte do campeonato as pessoas viajavam numa certa coincidência, que era a última rodada lá em Porto Alegre contra o Grêmio, o Corinthians caiu em 2007 contra o Grêmio, e o Corinthians estava na zona de rebaixamento. Será que vai acontecer de novo? Inverteu, gente. Pode ser que lá, Grêmio e Corinthians, o Grêmio esteja desesperado para fazer ponto, e o Corinthians também querendo pontos, mas para lutar por uma vaga da Libertadores. Né? Então o cenário mudou completamente. É totalmente favorável ao Corinthians, e eu não estou analisando os pontos, nem os confrontos. Tá? Não estou analisando. Para mim, na prática, o Corinthians joga melhor que todo mundo que está abaixo do São Paulo. Não perdeu para ninguém. Foi ganhando de todo mundo que está lá embaixo. É verdade. Eu tenho só rapidinho, esse recorte do Casão, para mim, assim, né, na reação do Corinthians. Para mim, teve um jogo simbólico, coincidentemente no aniversário do clube, a vitória sobre o Flamengo em casa. É aquela vitória, o time não ganhava de ninguém, ganhou um jogo grande. A partir dali, já tinha uma perspectiva, nós não vamos cair. E aí teve a segundo degrauzão, Palmeiras. Quando ganha do Palmeiras, nós vamos lutar pela Libertadores, né? E aí acho que são 2 marcos, porque a gente pode discutir, né, Tironi? Não, porque ganhou dos times que estão em péssima fase, tá, mas ele ganhou do Flamengo e do Palmeiras, né, que são times da parte de cima da tabela, e acho que aí mudou completamente a situação do Corinthians no campeonato. Né? O Rubens, nosso pauteiro e editor aqui, fala, ou seja, o Tite ajudou a salvar o Corinthians. Tem isso, né? O Tite e o Abel. O Tite e o Abel, exatamente. Os dois perderam do Corinthians e foram os grandes símbolos dessa reação. E o Diniz está ajudando também. O Diniz também está louco para ajudar também. Que coisa maravilhosa, hein? Existem ainda, para a próxima Libertadores, 12 vagas a serem definidas ainda. Né? Tem 12 times, a definição de ainda 12 times. Na Argentina, o Boca Juniors foi eliminado ontem na Copa da Argentina pelo Vélez e corre grande risco de ficar fora de novo. Né? Já ficou fora esse ano, já disputou a Sul-Americana esse ano, pode ficar fora de novo. A disputa por uma vaga pelo Campeonato Argentino é contra o River Plate, enquanto que o Central de Córdoba deve se classificar. Olha que loucura que está acontecendo na Argentina. Tem uma tela aí para vocês, para a gente mostrar como é que está o panorama em todos os países. No Brasil já tem classificados Botafogo, Flamengo, Fortaleza, Internacional, Palmeiras e São Paulo. E tem mais 2 vagas ainda em disputa. Na Argentina já estão classificados Estudiantes, Racing e Vélez. E tem mais 4 vagas em disputa. Na Bolívia tem o San Antonio e o Bulu Bulu. Já estão lá. Já pensou? Corinthians e Bulu Bulu?
E mais 3 vagas ainda em disputa. No Chile, Colo-Colo, Deportes Iquique, Ñublense de novo. O Ñublense pegou o Flamengo, né? E Universidade do Chile. Então, esses daí já estão classificados. Não foi o Ñublense que pegou o Flamengo? Aliás, complicou a vida do Flamengo. Não foi no ano passado? Foi sim. Não. Foi. Da Colômbia, olha só que time maravilhoso. O Atlético Bucaramanga está classificado já. E tem mais 3 vagas em disputa. Vai ser legal também o cara ter que ir para Bucaramanga, hein? Onde vai jogar? Vai jogar em Bucaramanga. Deve ser simples de chegar. E no Equador já tem Barcelona, El Nacional, Independiente Del Valle e LDU. Só dessa aí, LDU. Importantes. Ou seja, todos. Esses aí não mudam, né? Esses não mudam sempre. No Equador é sempre esse. E sempre o Independiente Del Valle e a LDU complica para algum brasileiro. É mais ou menos tá escrito. No Paraguai também, sempre os mesmos. Cerro Porteño, Libertad, Olímpia e Nacional. São também, esses daí também são sempre os mais parecidos. No Peru, Alianza Lima, Melgar, Sporting Cristal e Universitário. Também são sempre esses, né? Que vão do Peru. É raro. No Uruguai... Pois é. No Uruguai, Nacional e Peñarol, como sempre. E mais, Boston River e o Defensor. Estão aí classificados. Venezuela, e da Venezuela... Você gosta. Esse eu adoro, é o time que eu mais gosto. Que eu mais gosto da Libertadores. Na Venezuela estão o Carabobo, o Deportivo Táchira, o Monagas e a Universidade Central. O Carabobo também é daqueles que a gente gosta de ver na Libertadores. Jogou com o Atlético, né? Esse Carabobo jogou com o Atlético. Jogou com o Atlético, o Carabobo, exatamente. Você vê, né, Tironi? Eu acho que tem uma questão aí. Na Argentina, até pelo formato de disputa, o campeonato maluco, já não tem descenso, tem Copa e tal. Tem uma rotatividade agora entre os grandes importante. A possibilidade do Boca ficar fora de novo, né? A classificação para Libertadores na Argentina mostra o porquê eles tiraram o descenso. Sim, porque virou média e tal, exatamente. Os grandes clubes lá começaram a correr sérios riscos todo ano. Então eles falam assim, é melhor a gente... Eles já não estão indo para Libertadores, é melhor a gente evitar que eles caiam, né? Exato. E o campeonato né? É uma loucura, né? É uma coisa mais maluca. Todo ano entra time novo, aumenta o número de jogos. Outro dia um influencer jogou... né? Uma coisa maluca, entrou em campo, jogou um jogo, uma coisa maluca. Mas você estava falando, Arnaldo, completa, sobre a Argentina? Então, porque assim, se a gente observar esse quadro, você percebe que para o brasileiro é muito importante estar na Libertadores e não na Sul-Americana. É, de fato, uma primeira contra a segunda divisão na América do Sul, né? E é curioso a gente notar, então, quando tem aquele sorteiozão no começo do ano, se você não está na segunda parte do sorteio, você está na Libertadores, é uma outra situação, né? E curiosamente a gente vem acompanhando também a Sul-Americana, até por não ter os principais brasileiros, tem sido o caminho para os outros times do continente ganharem torneios, né? A Sul-Americana, as últimas 3 edições foram vencidas por times de outros países, né? Os 2 equatorianos, Del Valle e LDU, e agora o Racing. Agora na Libertadores só dá brasileiro. Contra brasileiros. Só dá brasileiros. São os principais clubes, né? Na Argentina, se o campeonato terminasse hoje, estariam classificados o Vélez, o Talleres, o River Plate e o Central Córdoba, estariam juntos a Estudiantes e Racing, que já estão classificados para a Libertadores. Você vê isso aí, você leu vários classificados de todos os países, né? Sim. E os nossos. Cara, a probabilidade do ano que vem ter outra final brasileira é gigantesca. É só você olhar o nome dos times que estão... Olha o nome dos times que estão indo disputar. Olha os nossos. Olha o tamanho dos nossos. E olha o tamanho dos outros. É isso mesmo. Os grandes concorrentes dos brasileiros eles estão ficando de fora quase. Aqueles de camisa, eu tô falando. Aqueles que têm peso na camisa, que bate de frente, eles estão quase ficando fora. E quem bate... Peñarol tomou 5 do Botafogo, cara. Isso mesmo. Vamos fazer mais um intervalo aqui na TV, mas a gente segue aqui no YouTube falando com vocês, falando da enquete e falando da cidade que você está. Mande aí a sua cidade, mande suas críticas, reclamações e sugestões e a gente volta já. Poços de Caldas, aparece alguém de Poços de Caldas. Boa, Casão. Será que vai ter? Mandem aí. Junqueirão. O Casão fez gol no Junqueirão, pô. Dominava aquele estádio. Já voltamos, segura aí.